as aquisições dos Bears nessa última free agency foram de linhas de rotação, né? Em tese, ninguém ali vai entrar com lugar garantido, como, por exemplo, se viesse um Crosby da vida, né? Mas, pelo que tem visto de biotipo e a questão física, a maioria desses atletas, principalmente do interior de linha, tem sido atletas de explosão, de potência, de velocidade, diferente daquele nose tackle tradicional, duas geladeiras na sua frente ali, que é difícil você mover, né? Esse aspecto, eu vi algumas pessoas com receio de ter esse tipo de atleta híbrido, né? E eu também tenho os meus receios, né? Porque, querendo ou não, o tamanho, a NFL é muito dinâmica, o tamanho também vai contar, né? Não adianta o cara ser muito grande e não ter velocidade, vai ter que ter os dois, e até o modelo que o Dennis Allen procura essa questão de velocidade. Dentro dessa dinâmica toda, você acha que o Dennis Allen vai caminhar para o lado do Peter Woods mais do que o Caden McDonald? E se a gente for procurar aí essa questão nas extremas da linha, edge rushers, tem outro perfil? Cara, eu ainda tô mais assistindo essa galera assim do final da primeira rodada, que eu acho que até você pode ter mais opções na posição de edge rusher ali na escolha, do que o Peter Woods, que pode muito bem sair antes por conta do talento dele, né? Mas vem nomes assim na cabeça, o TJ Parker de Clemson também, que jogou junto ali, né, com o Peter Woods. Você tem o Cassius Howard de Texas A&M, o Kendrick Falk também, acho que pode ser uma boa escolha assim de Auburn, né? Que é um cara que eu gostei bastante quando estava assisti ele hoje, inclusive. Acho que seria assim, uma ótima adição, sabe? Então acho que os Bears terão mais opções na posição de edge rusher ali na escolha que eles estão, caso eles não se movimentem por alguém, né? Mas eu acho que o Peter Woods seria assim uma escolha mais valiosa de certa forma, sabe? É um cara que eu gosto mais do que essas outras opções que eu citei, assim, para a escolha do Chicago Bears ali. Acho que estaria bem pago se fosse o Kendrick Falk, por exemplo, né? Que é um cara que eu gostei bastante assim também. Isso falando da linha, né? Porque aí tem outras aqui, depois a gente entra, mas eu acho que você vai ter mais opções da posição de edge rusher nessa escolha aqui do final da primeira rodada. Isso que você comentou é interessante. O Ryan Poles comentou também sobre isso, que ele acredita que a profundidade está no edge rushers mais do que nos defensive tackles. E eu vou confessar que eu tive muita expectativa que alguma coisa acontecesse na free agency, né? Não aconteceu nem para o lado da edge rushers e aconteceu algumas mudanças para a parte interna de linha. No ano passado, a gente teve a aquisição dos 3 homens de linha ofensiva internos, né? Jonah Jackson, do Dalman, e também o Joe Thuney, né? Esses 3 atletas vieram. E ainda assim havia questões sobre o Braxton Jones que depois, durante a temporada, acabaram não digo concretizando, porque agora todo mundo está falando, não, de repente ele pode vir a ser esse cara, mas vai precisar competir com o Theo Benedict, vai precisar competir com a recém-contratação do Jedrick Willis, se eu não me engano, do que era do Browns, né? E assim, depois de todas essas movimentações, ainda era o offensive tackle que estavam como necessidade. E aí, olhando esse ano, eu entro também nessa questão. Eu falei, poxa, estão contratando o interior de linha, será que o interior de linha vai ser a primeira opção, justamente por não ter profundidade? Mas existe aquela dinâmica do draft, né? Que às vezes você deixa o cara um pouco depois, porque não é tão valioso para pegar na primeira rodada. Então a gente tem esses questionamentos, mas boa parte dos comentários circunda entre edge rusher, defensive tackles. Vi alguns comentando sobre safety, mas assim, eu vejo que os Bears, dos últimos drafts, têm tirado coelhos da cartola, né? Rome Odunze, eu não esperava que ficasse para os Bears, porque em tese ele ia para o Falcons. Aí veio o Michael Penix, aí sobrou o Odunze para os Bears. Agora, nesse ano, eu não estou vendo, até eu vi um pessoal comentando, eu não estou vendo tantos nomes sendo, né, alavancados no draft, né? Teve momentos, por exemplo, Joe Burrow jogaram o nome lá em cima, e vários nomes, né? O Lamar foi criticado porque que ele não... Por que deixaram ele ficar até a 32ª escolha, se eu não me engano, né? Sim.
E hoje parece até que tá meio um mar calmo, tá bem tranquilo, os comentários não sobem tanto assim. Tem algum outro nome que você fala assim, poxa, tem pouca gente comentando, mas esse cara aqui pode ser importante? Cara, você fala assim da posição de safety, que eu acho que os Bears eram assim, um dos melhores movimentos que ninguém falou sobre, que foi o Kobe Bryant na Free Agency. Eu achei que é um jogador assim bem subestimado, veio num contrato legal, certo? E adoraria que os Bears também dobrassem nessa posição. Eu sei que talvez não seja o ideal no sentido de construção de elenco, né, de gastar uma primeira rodada num safety, mas um dos meus queridinhos é o McNeil Warren de Toledo, que eu assisti nos últimos dias. Assim, cara, ele é fantástico. Ele é um cara que sobressai muito, assim, ele jogou no nível de competição mais baixo, de fato, né? Mas acho que quando você é bom o suficiente, isso acaba não sendo um problema. E acho que quem me provou isso foi o Quinn Mitchell, né? Cornerback dos Eagles, que também era de Toledo, que eu quando o Eagles escolheu ele, eu tinha o Arnold, né, de Alabama na frente, muito por conta da competição, por mais que eu também gostasse do Mitchell. E, cara, não mudou nada, né, quando ele chegou na NFL, assim. Então, o McNeil Warren é um cara que eu adoraria que fizesse essa dupla com o Kobe Bryant, que é um cara muito atlético, que tá sempre jogando com a energia lá no alto, assim, sabe? Ele tem range, é um cara que tem ball skills, ele é bastante produtivo, sabe? Ele é bastante agressivo também, então acho que combina com essa defesa do Dennis Allen, sabe? Acho que seria uma peça, assim, que ele pode usar de diferentes formas, que seria bastante interessante, assim. Então é um cara que é meu queridinho, assim, eu gostaria de ver nos Bears também, acho que seria muito bem paga a escolha.